Chega-se o tempo em que se cumprirão as promessas, e na humanidade então haverá uma transformação de todos os que a caridade tenham praticado, de todos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar-me pedir. E as recompensas celestes virão. E para quem plantar amor, união e amizade, dissipando a tempestade que retarda a colheita, Deus dirá: vinde a mim, fiel servidor. Abra o coração para um mundo de regeneração. Lá está a chave da salvação. De todos os que a caridade tenham praticado, de todos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar-me pedir. E as recompensas celestes virão. De todos os que a caridade tenham praticado, de todos os que lado a lado tenham caminhado, nada mais buscar-me pedir. E as recompensas celestes virão. E as recompensas celestes virão. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial. Convidamos a cada um a fechar os olhos, procurar elevar o pensamento. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um Evangelho que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos e conectados. Te pedimos a tua assistência, o teu amparo, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. Nos conduz neste momento com leituras e consolações necessárias para as nossas vidas. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, vamos hoje falar um pouco do Evangelho no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o aqueiro. O item, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Itens 17 a 19. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome
como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos será reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Lucas capítulo 6. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria ao homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos proporcionam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldizeis. Depois, ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. Então, meus irmãos, nessa leitura, podemos observar uma lição que Jesus vem trazer para todos nós, de que a vida terrena é só um momento de provas e expiações, é um momento de aprendizado e de evolução do ser. Ao entrarmos em contato com essas tribulações, com as vicissitudes, com as tentações, com os prazeres mundanos, nós passamos a encarar um teste, a prova da nossa fé. E isso é necessário, como a doutrina espírita nos explica e nos ensina, em que somos espíritos endividados, que erramos muito em existências passadas e estamos passando por uma nova experiência na Terra para podermos pagar essas dívidas, ou seja, corrigir o mal que fizemos. E essas situações que passamos, ela é necessária porque devemos encarar de frente essas tribulações. Se eu, em uma existência passada, fui um tirano, que humilhei, usei da autoridade para oprimir, para humilhar, para ser um tirano, eu vou passar nessa nova existência, nessa nova experiência carnal, situações que vão me levar à humilhação, a ser oprimido, a passar por uma situação vexatória, para que eu possa sentir, então, o peso do mal que eu fiz em existências passadas. E, diante dessas situações, eu não devo encarar como uma desgraça, como um castigo, e sim como uma oportunidade de me submeter ao amor de Deus e à sua justiça e me corrigir. Então, quando Jesus fala, carregue a sua cruz, significa carregue o fardo de suas ações erradas e corrija-te. Então, se alguém quer seguir o caminho da salvação, o caminho da iluminação, deve carregar esta cruz, ou seja, passar por essas situações, mas com fé, com esperança, com resignação e submissão à bondade de Deus e enfrentá-la, para que no final possamos receber a recompensa no reino dos céus, ou seja, a quitação das nossas dívidas, e assim possamos estar um passo a mais para a felicidade verdadeira, para a nossa iluminação.
Mas quando nós, em vez de seguir este caminho, ao entrarmos nesta terra, passamos a contrair mais débitos, a errar muito mais do que já tínhamos errado, vamos então encarar uma realidade mais amarga, mais sofrida. E seremos nós mesmos o culpado, como nós já somos, dos fardos que a gente carrega. Então, meus irmãos, possamos refletir neste momento. Estamos passando por um momento muito delicado, muito complicado nesta terra, onde situações mínimas, fúteis, são causadoras de uma grande tragédia. Às vezes, pequenas palavras, às vezes simples, que vêm e ofende, machuca o nosso ser, nós transformamos numa grande rachadura, numa grande tempestade. E isso nos trará mais desconforto, mais sofrimento. Então, meus irmãos, que possamos então, pela nossa fé, ter essa coragem, na certeza de que a vida futura que me espera será uma vida feliz, de alegria, de consciência tranquila, porque estarei cumprindo com os meus deveres. Então, se eu passo por uma situação amarga, uma situação constrangedora, um momento difícil, ele é necessário. Eu vou procurar meios para não passar por essas situações difíceis. Me é permitido. Mas se mesmo eu procurando não passar por essas situações, elas acontecem, eu tenho que entender que elas são necessárias para a minha vida. Então, meus irmãos, se ao momento de provar a minha fé, que eu prove, sabendo da vida futura que nos aguarda, porque esta terra é só uma passagem, é só um momento de aprendizado, de prova, de expiação. A minha verdadeira vida é no plano espiritual, como nos textos do Novo Testamento nos fala, o reino dos céus, ou seja, o plano espiritual, minha verdadeira morada. E ao retornar para a minha verdadeira morada, que eu possa ir fazendo o que é o certo, o que o Evangelho está me ensinando, o que Jesus está nos pedindo. Então, meus irmãos, carreguemos as nossas cruzes. Elas são necessárias. Somos nós que precisamos passar por isso para nos corrigir, não é o outro. Se alguém me ofende, se alguém me trata mal, o problema é dele. Mas se eu faço algo errado, se eu ofendo, se eu trato mal, o problema é meu. Então, meus irmãos, que a gente tome conta das nossas cruzes. Carreguemos ela. É um momento, às vezes, muito delicado, muito sofrido. Traz, assim, um momento de choro, de desespero, de lamentação, traz. Mas, ao encararmos esse momento de lamentação, desespero, nós possamos lembrar da fé. Possamos lembrar que nosso Deus é um Deus bom e justo, que está permitindo eu quitar os meus débitos, que está permitindo eu me corrigir, eu me melhorar para ser feliz ao final. E essa fé nos sustente e nos guie. Então, é esse o sentido, meus irmãos. Mas, o sentido da leitura. Mas ao invés de eu aproveitar essa oportunidade e me entrego aos prazeres da carne, o que o mundo pode oferecer, eu estarei recebendo uma recompensa terrena. E que nós não espere a recompensa celestial. É como Deus nos disse, já recebeste a vossa recompensa. Pois procuramos essas alegrias na terra, essa recompensa na terra. E essa terra é amarga, meus irmãos. Ela só é um momento, é passageira. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E é para lá que eu vou retornar, então eu tenho que me preparar para esse retorno. E o Evangelho é nosso guia. Então, meus irmãos, nesse momento, a gente finaliza as nossas explanações. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e em seguida seremos encaminhados para o passe. Fechemos nossos olhos. Amado Deus, Pai de amor e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de reflexão do Evangelho. Que essas leituras e esses momentos de estudo e esclarecimento possam consolar e amparar a todos nós. Abençoe a todos os nossos irmãos que estão assistindo este Evangelho, que sejam assistidos em suas necessidades, Senhor,
dai todo o amparo, que a espiritualidade amiga os envolva e possam lhe sustentar diante as provas e tribulações desta terra. Senhor, abençoe nosso planeta Terra, que haja paz no mundo, que as nações possam se unir e se usar do Evangelho para, Senhor, erguer uma nação cristã, uma nação que segue o caminho do bem, pensando nos bens espirituais que Deus nos ensinou. Abençoe e nos ilumine hoje e sempre, e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, nesse momento, meus irmãos, seremos agora encaminhados para o passe. Um forte abraço, fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo